Oi turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, espero tudo bem com vocês, tudo tranquilo. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Então na última aula a gente falou sobre. A gente vem falando sobre som, né? Sobre as propriedades do som. E na aula passada a gente discutiu um pouquinho sobre a velocidade do som, né? Então eu expliquei lá como o som ele vai se propagar com velocidades distintas, dependendo do meio que ele se propague. A gente viu lá que o som ele tem uma maior propagação em meios sólidos, né, que tem as moléculas mais próximas do que, e depois em meios líquidos e por último em meios gasosos. Né. A gente viu lá que mais ou menos na no ar a velocidade do som vai variar 340 a 344 metros por segundo e que também a temperatura também varia. Né. Então se você tem temperaturas. Então lá nessa se as 344 seria numa faixa de metros por segundo, seria numa faixa de 20 graus Celsius, né? Mas se você tem uma temperatura mais baixa, ele se, desloca, ele se desloca um pouquinho mais lento. Se você tem lá na faixa dos 30 graus, ele pode chegar lá, o som pode chegar a mais ou menos 355 metros por segundo no seu deslocamento no ar. Né? E ele estudou bastante sobre isso, falou um pouco as fórmulas em que calcula aquela simplesinha que a gente usa com velocidade. Né? A velocidade vai ser o ΔS sobre o ΔT, né? Sem nenhum mistério. Obviamente que essas informações são dadas, né? Nas questões que vocês pegarem. E a gente estudou bastante aquele fenômeno do eco, né? A gente viu lá o que é que precisa, quais são as características que precisam ser feitas para que o eco possa ser ouvido. Né? A gente falou bastante daquela característica de que nosso ouvido ele é capaz de distinguir sons que tenham pelo menos 0,1 segundo de diferença entre eles, sons que tenham menos que esse 0,1 a gente não consegue distinguir, nossos ouvidos eles são capazes de fazer essa distinção entre esses tipos de sons, mas que não é não é possível. Então por isso que o eco ele só pode ser ouvido se a gente tiver essa diferença entre o som emitido e o som refletido, né? Então o som ele pode se chocar com barreiras, né? E ele pode ser refletido, né? Mas para que a gente consiga ouvir essa produção desse eco, essa diferença entre o som emitido e o som refletido que chega aos nossos ouvidos tem que ter essa diferença de 0,1 segundo. Se não tiver, não tiver essa diferença, se for menos que isso, quando o som é refletido, você não consegue, seu ouvido ele não consegue, não terminou de processar a informação do som emitido e aí ele não vai conseguir captar e interpretar esse som que foi como que chama? Ai meu Deus. Refletido, né? Então a gente tem muita diferença. Então esse eco aí a gente viu lá que fizemos lá o cálculozinho para descrever que para o eco, para o som ser emitido e ele ir voltado, levando uma velocidade de 340 metros por segundo no ar, ele para ele ir e voltar para a fonte emissora, ele precisa e num tempo de 0,1 segundo, ele se desloca, ele faz esse movimento de 34 metros. Só que aí ele falou, mas você não tem que estar 34 metros, você tem que estar pelo menos 17 metros do objeto. Porque ele é 34 é o dobro, né? Então você tem que dividir por 2 esses 34, porque o som ele vai e volta. Então, esses 34 metros, enquanto ele se desloca em 0,1 segundo a 340 metros por segundo, ele se desloca 34 metros. Só que como o que importa não é que o som vai e volta, então você tem que dividir essa distância por 2, né? Ou seja, você tem que estar a distância de 17 metros, porque ele faz 17 metros para ir e 17 metros para voltar. Se você tiver a menos de 17 metros, você não vai ouvir o eco, porque essa distância mínima é para 0,1 segundo. Então se você tiver 16, 15, 14 metros do local onde o som vai ser refletido, ele não vai dar esse tempo de ir e voltar e diferenciar do som emitido. Então a gente tem que ter essa diferença. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre, para a gente fechar o tema do som, vamos falar um pouquinho sobre algumas qualidades fisiológicas do som, ou seja, algumas propriedades do som. Né? Então o som que a gente ouve no nosso dia a dia, os sons, né, de forma geral que a gente ouve no nosso dia a dia, e a todo instante, obviamente para as pessoas que conseguem ouvir, o que interessa aqui para a gente que consegue ouvir,
no meu estudo, na sala, os sons que a gente ouve no nosso dia a dia, eles são muito diferentes, né? Eles têm diferenças entre eles, né? Esses diferentes sons, o som da voz humana, inclusive, de uma pessoa para outra tem diferença, né? A pessoa fala mais alto, mais baixo, maior intensidade, inclusive que a gente confunde muito o alto e o baixo, né? Confunde bastante com a intensidade do som, né? Nossas orelhas, elas conseguem perceber, não nossas orelhas, nossos ouvidos, a orelha é o pavilhão auditivo, o pavilhão auditivo só direciona o som para dentro dos ouvidos. Então, nossos ouvidos, eles conseguem perceber, né, essas diferenças entre os tipos de som em razão de características dos sons produzidos, né, e da qualidades fisiológicas, o que chamam de características, são as qualidades fisiológicas que eles apresentam, cada tipo de som emitido. Cada tipo de som emitido ele vai apresentar algumas características fisiológicas diferentes uns dos outros. Né? O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver basicamente 3 tipos de características fisiológicas que podemos ter envolver o som, certo? E a partir daí diferenciar os tipos de som, e a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas coisas agora. Então vamos ver aqui o primeiro. A primeira qualidade fisiológica que a gente tem é o que a gente chama da intensidade sonora. A intensidade sonora, ela é a qualidade que distingue o que a gente chama de um som forte de um som fraco, certo? Então quando a gente escuta, por exemplo, um barulho daquela moto sem escapamento, né? Daqueles barulho que parece tiro, né? Ou, por exemplo, uma furadeira, né? Faz uma obra na sua casa, quebrando o piso, furadeira furando a parede, ou aquelas eles estão quebrando nas ruas, o asfalto, né? Na rua. Ou no show, por exemplo, que no show você fica lá perto das caixas de som, né? Daqueles paredões, né? Não sei se eu chamo aqueles paredões, que estava por os paredões de som, né? Algumas pessoas podem, né? Tem pessoas, né? Vocês jovens, que acham isso uma coisa maravilhosa, outras pessoas que se incomodam com a intensidade desse som. Então a intensidade sonora, ela pode gerar esses sons fortes, como ela pode gerar esses sons que a gente chama de sons fracos. Então, o paredão e a pessoa sussurrando são 2 extremos de intensidade sonora, né? Então, uma pessoa sussurrando no seu ouvido e o paredão lá bombando na sua cabeça, ela vai caracterizar 2 qualidades do som que são a intensidade, né? Então, a intensidade do som está relacionada com a energia que é transportada pela onda sonora. Certo? Então, nunca pode esquecer que as ondas são do som, é o tipo de onda mecânica, né, e a onda é o tipo de transporte de energia. Então a intensidade do som está relacionada com a quantidade de energia que é transportada pela onda sonora. Certo? Então o som forte é um som que transporta muita energia, o som fraco é um som que transporta pouca energia. No nosso dia a dia, para saber qual é a intensidade do som, a gente mede esse som no chamado nível de intensidade sonora, né? Esse nível sonoro que vocês estão vendo aqui. É uma grandeza que ela está relacionada à intensidade sonora, com efeito, não é só a intensidade, a intensidade desse som, mas o efeito que esse som pode causar sobre nós, né? Então a unidade que a gente mede o nível sonoro, né, o nível de intensidade sonora, é o que chama do Bell, certo? Mais ou mais utilizado é a 10ª parte dele que a gente chama de decibel, certo? Que esse é representado pelo D minúsculo com B maiúsculo. O decibel é a 10ª parte do Bell. Então, por exemplo, aí a gente pode classificar essa intensidade sonora. Muitas vezes a gente confunde intensidade sonora com altura. Fala como às vezes o som forte, mas esse som está muito alto. Mas a altura é uma outra propriedade do som, certo? Aqui geralmente a gente chama de altura, está falando da intensidade sonora.
Então, por exemplo, a gente tem lá o silêncio absoluto, 0 decibéis. Interior de uma igreja, 10 decibéis. Conversação em voz baixa, 20 decibéis. Respiração ofegante, 30 decibéis. E a gente vai subindo, né? Barra resistencial à noite, 40 decibéis. Automóvel regular, 50 decibéis. Conversação em voz normal, 60 decibéis. E a gente vai subindo aqui, aspirador de pó, 80. Interior de fábrica, 90. Buzina de caminhão, 100. Britadeira, 110. Conjunto de rock, uma banda, 120. Trovão, 130. Decolagem do avião, 140. Aterrissagem do avião, 150 decibéis. Então, decibéis, né? Plural, né? Plural, bells. Se o ser humano estiver exposto, por exemplo, por muito tempo a uma intensidade sonora de mais de 80 decibéis, que é o barulho de atmosfera, ele pode ter lesões irreversíveis na audição, ou seja, ele pode ir perdendo audição. Então imagina a pessoa que trabalha com brincadeira sem proteção na orelha, pessoa que trabalha muito em shows, né? Se não tiver essas produções de sons muito tensos, ela vai perder a audição. Então a gente tem essa de rock, né, que é o meu caso. A gente hoje em dia tem vários artistas, por exemplo, Eric Clapton, um artista que gosta bastante, guitarrista. Ele, por exemplo, ele é quase surdo dos dois ouvidos, ele escuta muito pouco. Porque antigamente, né, ele começou a carreira dele na década de 60, 70, né, que realmente não tinha tanto esse cuidado com os decibéis e a proteção do ouvido dos artistas. Hoje em dia eles já usam aqueles fonezinhos que dialogam o som, certo? Eles não, eles eram expostos àquele som a vida toda e eles escutam muito pouco de um dos ouvidos e o outro, por isso, metade de um e o outro é quase nada, porque devido a essa exposição prolongada. Não é você ouvir parar na frente do paredão e você vai perder sua audição. Agora, se você for constantemente exposto e por períodos prolongados na exposição a mais de 80 decibéis, você vai perdendo, com certeza, parcialmente um pouco do seu som, né? Que é um dos problemas muito quando a gente escuta muito som com o fone e a gente coloca muito alto. Até o celular até indica que está muito alto. Na hora a gente não vai ficar surdo, mas a médio e longo prazo você vai perder essa audição. E a audição que é perdida você não recupera. Certo? Não tem, perdi um pouco da audição, não vou mais a fone para voltar ao normal. Não volta, perdeu. Certo? Não tem como voltar essa audição perdida. Então é por isso que tem que tomar cuidado, principalmente com os fones e muito tempo com os fones, porque não é coisa de poucos dias, né? Esses efeitos eles vão aparecendo a médio prazo, ou seja, depois de um bom período de tempo de exposição, e aí perdeu parte da audição, acabou-se, né? Então essa parte, né, esse uso constante desses fones de ouvido, né, ele pode causar perda irreversível da audição, né? Então esse cuidado aí, a deficiência auditiva, né, a surdez, né, ela pode, se for causada pelas mortes das células lá dentro do nosso ouvido, ela não pode ser revertida, ou seja, acabou, né? E aí tem um dado curioso que a exposição a sons intensos, fortes, né, é a segunda causa mais comum de surdez. E aí a gente precisa de uma série de EPIs para pessoas que trabalham com esses sons, sempre tem que ter proteção, né, para não perder a audição, né? Então, por exemplo, eu tenho um dadozinho aqui que é interessante, que é alguns que eu anotei aqui para vocês, né? Alguns estudos mostram que a chance do indivíduo desenvolver perda auditiva quando exposto a ruídos de 90 decibéis durante 40 anos é de 25%, ou seja, é alto, né? Isso se leva em consideração que apenas um único som acima de 100 decibéis pode lesar irreversivelmente as células sensoriais de pessoas suscetíveis, ou seja, também tem essas diferenças genéticas, tem pessoas que são mais suscetíveis, ou seja, às vezes a pessoa uma vez ser exposta a um som de 100 decibéis e já mata algumas células dela, ou seja, já vai danificando a audição delas. Então, principalmente vocês que vivem, né? E quem vive muito com fone no ouvido e com um som muito tenso, tem que tomar esse cuidado. Procure lá um
de passarinho, é o médico do ouvido, esqueci agora. Ele é um ornitólogo, que estuda passarinho. Tava gravando aula de biologia, falando de ornitólogo, aí esqueci. É o otorrinolaringologista. Outra propriedade que a gente tem é a altura. A altura, ela se refere ao som ser mais grave ou mais agudo, né? Então, como eu falei, no dia a dia a gente costuma utilizar a palavra altura de forma inadequada, né, do ponto de vista físico, né, em relação a essa qualidade sonora, né. Então, se alguém pedir para fale mais alto, de acordo com a física, a gente não tem que berrar, né, a gente não grita, mas a gente fala de forma mais aguda. Se é ao contrário, se pedir fale mais baixo, a gente vai ter que modular nossa voz para o grave. Então, geralmente o que a gente chama de fale mais alto, a gente está falando na verdade a intensidade sonora, ou seja, a energia produzida do som, e não a altura na física. A altura ela está relacionada justamente se o som é mais grave ou se o som é mais agudo. Então você pode ter um som grave de alta intensidade, você pode ter um som agudo de baixa intensidade, e vice-versa. Você pode ter um som agudo de baixa intensidade e pode ter um som grave de alta intensidade. Então, o que a gente chama de som baixo e som alto, aumenta o volume, diminui o volume, a gente está aumentando ou diminuindo a intensidade sonora, e não o som. Então, um som baixo é um som grave, um som alto é um som agudo, certo? Então, a gente já tem diferença, a gente confunde bastante essa propriedade de altura do som com a intensidade. Aí na prova é aquela maravilha de que sai confundindo altura e intensidade, certo? Então a altura ele se refere se um som é grave ou se um som é agudo. Som grave é um som baixo, que tem baixa frequência. Som alto é um som agudo, um som que tem alta frequência das suas ondas, como vocês podem observar aí, né? Então, para a linguagem ficar de acordo com a física, se alguém quiser que a gente grite, a gente tem que falar aqui, por favor. Então, falar tipo para Yasmin, grite, por favor. Então, a gente vai falar para Yasmin aumentar a intensidade do som de sua voz, e não para falar mais alto. Falar mais alto não é aumentar a intensidade. Se gritar, quando a pessoa grita, a pessoa está aumentando a intensidade. Ela pode gritar alto ou baixo. Se ela grita produzindo um som, emitindo um som grave, de baixa frequência, ela está gritando baixo com alta intensidade. Se ela está gritando em baixa intensidade. Se ela der um grito agudo, ela está gritando, ou seja, ela está produzindo um som de alta intensidade, alto, certo? Então, se a gente pede para a pessoa falar mais baixo, essa pessoa, se ela souber física, ela vai engrossar a voz. Né? Então, fale mais baixo. Se ela falar... E pode continuar falando, gritando, né? Ou seja, ela pode estar gritando com a voz grave, né? Ou seja, ela engrossa a voz, né? Fala, você está falando muito alto, fale mais baixo. Aí a pessoa continua gritando, mas fala com a voz grossa, né? Então ela baixou o som, mas a intensidade permaneceu a mesma. Então quando a pessoa está gritando, você quer que ela diminua essa intensidade, você fala, por favor, diminua a intensidade aí da sua produção de som. E não fale mais baixo, porque ela pode continuar gritando, falando no agudo, né? Então a altura do som ela depende da frequência da onda sonora, né? Então quanto maior a frequência, mais alto é o som, ele é mais agudo, e quanto menor a frequência, ele é um som mais baixo, que ele é mais grave. Então, como a gente falou já de umas 2 aulas atrás, existe uma frequência mínima capaz de sensibilizar, né? Ou seja, de nosso aparelho auditivo conseguir captar, que varia de pessoa para pessoa e varia de espécie para espécie, né? Tem entre o valor máximo e o valor mínimo, né? Então a gente tem uma faixa audível de intensidade sonora para nós, que vai variar dos 20 Hz aos 20.000 Hz, né? Vocês podem ter uma ideia, o campo auditivo do ser humano está lá dos 20 aos 20.000. Mas essa faixa ela se varia muito, como eu falei para você, entre os animais, né? Então veja que o elefante ali, ele está numa faixa ali de mais ou menos um pouco a mais de 0, um pouco mais de 20. Os gatos, os cachorros estão lá em outra faixazinha. Então o cachorro ele escuta mais ou menos de 67 a 44 mil. O ser humano, né, que eu falei, é de 20 a 20 mil. O gato é numa faixa de 55 a 79 mil. O morcego de 2 mil a 11 mil.
E por aí vai, né? Na música, né, as vozes humanas elas são classificadas numa banda, por exemplo, depois com a frequência com que elas conseguem com a frequência da voz que a pessoa pode alcançar. Então, geralmente vozes masculinas elas são são mais graves, né? Elas são baixas, aí chamam de baritono, né? E mais agudas são tenores. Em ópera, você já ouviu falar, né? A voz feminina é classificada como contralto, quando ela é mais baixa, mais grave, né? Meio soprano e soprano, quando ela vai se tornando mais aguda. Aí é uma classificaçãozinha que tem, né? Mas geralmente as vozes mais graves são vozes de som baixo e vozes agudas são sons altos, de maior frequência, né? Então, como a gente tem essa frequência de audição, né, de 20 a 20 mil Hz, sons abaixo de 20 Hz a gente classifica como infrassons, e sons acima de 20 mil Hz a gente classifica como ultrassons. Já tinha falado isso um pouco nas aulas anteriores. Né? O ultrassom ele facilita a atividade de por exemplo, de um morcego em ambientes escuros. Ele emite aqueles ultrassons e ele consegue, quando ele reflete, ele consegue se localizar. O morcego não é cego não, todo mundo diz que o morcego é cego, mas o morcego não é cego não. Mas ele utiliza para se localizar os ultrassons do que a visão, menos a visão, né? Mas o morcego não é cego não, coitado. Então, os morcegos eles conseguem emitir sons com frequência de até 100 mil Hz. Ou seja, que a gente, nosso ouvido nem, eles estão lá emitindo e nosso ouvido nem capta, né? Se for acima de 20 mil, se ele emitir um som de 100 mil Hz, nosso ouvido passa longe de ouvir. Então, quais que objetos ou animais que são muito pequenininhos, que se encontram nesse mesmo ambiente que o morcego, eles vão refletir esse ultrassom emitido por ele, né? E ao receber as ondas refletidas, o morcego consegue localizar. E como o cérebro do morcego é muito bom para matemática, ele emite o ultrassom bate no objeto, por exemplo, na presa, no ratinho, volta para ele, e quando ele volta, ou seja, ele consegue calcular o tempo que o som foi emitido e o tempo que ele voltou refletido, e aí ele consegue estimar a distância e a posição de onde aquela presa está, ou aquele objeto na frente dele consegue desviar. É muito difícil você ver um morcego se batendo e ele, para ele capturar as presas, ele consegue localizar certinho a partir desse processo. Então veja como é um mecanismo muito específico e muito interessante, né? Como ele é um bicho inteligente para fazer esse cálculo na cabeça dele. Né? Obviamente ele não vai fazendo os números. Né? Os ultrassons, como eu falei para vocês já, são muito usados, por exemplo, na obtenção de imagem dos órgãos e testes, que já fez exame de ultrassom, sabe como é. Aqueles que fazem para ver os fetos na barriga da mãe. Né? E também bastante usado em radar submarino, aqueles radares submarinos que vão identificando torpedo, que é chifre de guerra de submarino, que fica vendo o radar também é por ultrassom. Ele fica produzindo ultrassons, quando o ultrassom ele bate, reflete, ele consegue saber que é um barco, tem um torpedo na direção dele. É a parte desse mecanismo de ultrassom. Né? Então, a intensidade a gente está relacionado à energia que é transportada, e a altura a gente está se referindo à frequência daquele som. Né? Sons baixos, baixa frequência, som alto, alta frequência. Então, sons baixos são o que a gente chama de grave, os sons altos são o que a gente chama dos sons agudos. E por último aqui, mas não menos importante, tem uma outra propriedade, uma outra característica fisiológica do som, que é o que a gente chama do timbre. Então, se a gente imaginar aí nessa banda aí que tem um clarinete, uma pessoa cantando aí uma letra, a música, um violino tocando, uma flauta, um diapasão, que esses instrumentos vêm, imagina se a gente tem vários instrumentos musicais, eles estejam emitindo a mesma nota, tá todo mundo em dó, emitindo dó, né? Na mesma nota, ou seja, na mesma frequência, né? Então, tem todos esses instrumentos, ao mesmo tempo você vai para um show, tem a bateria, baixo, guitarra, violão, teclado, todo mundo emitindo a mesma nota, ou seja, a mesma frequência, com a mesma intensidade, ou seja, nenhum instrumento, um som transporta mais energia que o outro. Então você pensa imagina que a voz da pessoa, todos esses instrumentos musicais, eles estão tocando as mesmas notas,
ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, ou seja, nenhum som é mais elevado que o outro, ou seja, nenhum diminui a mesma intensidade, ou seja, os sons estão produzidos na mesma frequência, cada instrumento está produzindo sons na mesma frequência, ou seja, tocando as mesmas notas, com a mesma intensidade sonora, não tem um com intensidade maior ou menor do que o outro. Como é que a gente consegue distinguir, você em um show, ou escutando no som de sua casa, no seu fone, como é que a gente consegue distinguir o som do violino, da flauta, do diapasão, da voz da clarineta, da clarineta? Ou seja, como é que a gente consegue distinguir? Se eles estão tocando na mesma intensidade sonora, na mesma frequência, nas mesmas notas, como é que a gente consegue distinguir um instrumento do outro quando a gente está ouvindo? Mesmo emitindo sons na mesma frequência e na mesma intensidade, os instrumentos eles têm uma propriedade distinta que a gente chama de timbres diferentes. Por isso que a gente consegue diferenciar sons diversos, ou seja, por mais que você tenha sons sendo produzidos na mesma frequência e na mesma intensidade, nosso ouvido ele consegue distinguir os sons diferentes por causa dos timbres em que as fontes estão emitindo. Então, timbre, ele nada mais é do que uma característica que permite distinguir dois sons da mesma frequência e mesma intensidade que são emitidos por fontes diferentes, né? Então as qualidades principais do som, a gente tem a intensidade, a altura e o timbre. Então veja que cada um desses instrumentos, mesmo que eles tenham a mesma frequência, veja que as ondas eles têm a mesma frequência, eles podem ter a mesma frequência, a mesma intensidade, mas eles vão apresentar timbres distintos. Então você pega um violão e tocar a nota Dó no violão e tocar a nota Dó em um teclado, os sons são diferentes. Por quê? Porque esses instrumentos, essas fontes, elas têm timbres diferentes. Se elas tiverem o mesmo timbre e elas estiverem na mesma frequência, na mesma altura, você não consegue distinguir, ou seja, na mesma altura e na mesma intensidade, você não consegue distinguir esses sons, se eles tiverem o mesmo timbre. Então o que a gente consegue diferenciar, então você vai puxar, você consegue diferenciar o baixo tocando da guitarra, mesmo eles tocando com a mesma altura e a mesma intensidade, porque esses instrumentos eles têm timbres diferentes. Então, timbre é uma propriedade que a gente consegue distinguir. Então, vai ser individual de cada fonte sonora. Então, por exemplo, eu posso estar falando, sei lá, eu e o Sami conversando, a gente está falando na mesma altura, ou seja, na mesma frequência, com a mesma intensidade ao mesmo tempo, mas vocês conseguem distinguir a minha voz da de Sami, por exemplo, porque nossas vozes têm timbres diferentes. Então, não basta ter a mesma altura e a mesma frequência. A gente também tem que ver qual é o timbre daquela fonte. Agora, se você tem um som que tem na mesma altura, na mesma intensidade e com o mesmo timbre, aí você não distingue. Se você ouvir, não vai conseguir distinguir os sons produzidos. Para ele vai ser a mesma coisa. Então, ele consegue ver que são dois sons que estão sendo produzidos. Mas, então o timbre ele é fundamental. Então, quando você vê um show, geralmente os músicos estão tocando as mesmas notas, às vezes está na uma intensidade parecida, ou a mesma intensidade, você consegue diferenciar cada um desses instrumentos com o seu timbre. Então o timbre é uma qualidade da fonte que está emitindo e produzindo aquele som, certo? Então com isso aqui a gente fecha o som. Então vimos no som, vimos as propriedades do som, né, daquela onda tridimensional, longitudinal, falamos um pouco sobre os sons, as ondas mecânicas, a importância do som, falamos sobre a velocidade de propagação do som, falamos do fenômeno do eco do som, falamos hoje das propriedades fisiológicas do som, né? Intensidade, altura e timbre. Então com isso a gente fechou essa parte de som e essa onda mecânica que a gente vinha estudando um pouquinho de forma mais específica. A partir da próxima aula a gente vai entrar agora, vai começar a estudar a luz, ou seja, começar a estudar o espectro eletromagnético e vamos estudar as propriedades da luz como um caso de onda eletromagnética, certo? Então espero que vocês tenham conseguido entender. Fiquem bem, certo? Se cuidem. Gente, se tiverem alguma dúvida, é só vocês entrarem em contato comigo. Algumas pessoas entram constantemente, ou constantemente não, mas entram quando tem dúvidas. E isso podem perguntar aos seus colegas aí que eu respondo praticamente no mesmo dia que vocês mandam a dúvida, certo? E não tem problema, o que vocês precisarem de dúvida, eu estou disponível para tirar essas dúvidas de vocês, certo? Então fiquem bem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!